E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o craque Miller falou sobre a derrota do São Paulo pro Flamengo ontem no Maracanã e o futuro do nosso tricolor. Antes de mais nada, quero que você deixe aí a sua opinião, o que você tá achando do atual momento do São Paulo, se você acha que o São Paulo vai melhorar com o Crespo. Também deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações se você também tá passando raiva com esse São Paulo. Ó, já a gente vai assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, do jogo de ontem, muita coisa. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Estávamos falando há pouco da situação complicada do Corinthians, a do São Paulo é mais. Põe na tela a segunda página da classificação para a gente ouvir o Hernan Crespo. Põe aqui, Fili, por gentileza, a segunda parte da tabela de classificação, já atualizando com os resultados. Olha só, o São Paulo, 13 jogos, ele é o 15º, tá? Ele tem 12 pontos contra 11 do Santos, que não jogou. O Santos pode, teoricamente, se vencer o seu compromisso. Claro que é contra o Palmeiras, mas pode passar o São Paulo. Contra o Flamengo quarta-feira, o Santos. E depois tem o Flamengo na quarta-feira, mas tinha o Palmeiras hoje. Né? Então, o São Paulo está a 1 ponto do Vitória, com o mesmo número de jogos. Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Tá? Depois veio o Fortaleza, que perdeu, para a sorte do São Paulo. Então, Fortaleza poderia ter passado o São Paulo. Vitória e Fortaleza perderam, né? É isso, ó. A combinação foi boa para o São Paulo. Mas mesmo assim, está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Hernan Crespo foi, obviamente, perguntado sobre rebaixamento. O quanto preocupa, porque o São Paulo tem Copa do Brasil, tem Libertadores, diferente do Corinthians. O São Paulo tem 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O foco é realmente tirar o time do rebaixamento. Hernan Crespo na tela. Pensar no Brasileirão, de recuperar pontos, de começar a fazer pontos para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Que afinado, hein? Afinou, hein? Põe de novo esse finalzinho para mim, filho. Nós estamos falando de São Paulo. Né? Nós não estamos falando com todo respeito. Com todo respeito. Vai, vou usar o meu Londrina. Pronto. Para não falar que eu estou... Não estou falando do Londrina contra o Flamengo. Está falando do São Paulo. E eu não estou dizendo que o Crespo está errado. Mas olha o que o Crespo fala referente a enfrentar o Flamengo. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Está aqui um daqueles que faz parte dessa gigantesca história do São Paulo. E olha como é que está o São Paulo. Técnico estreando. E ele fala o quê sobre enfrentar o Flamengo? Deixa eu ver. Sabemos perfeitamente que, não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Ouvi direito? De novo, por favor, só a última vez. Só para ficar bem claro. Não, Garrafa, você está querendo agitar. Não estou agitando. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, chegou e ele fala isso sobre enfrentar o Flamengo. E você não vai enfrentar o Flamengo, você vai enfrentar o Cruzeiro, você vai enfrentar o Bragantino. O bicho vai pegar. Olha o que ele fala do confronto São Paulo e Flamengo. O São Paulo, lembrando, ganhou uma Copa do Brasil com o Dorival campeão. Né? Dorival, ou não foi o Zubeldia, né? Não, Dorival, em cima do Flamengo. Mas como é que pode? Será que São Paulo, não na sua estrutura, na sua história, mas será que São Paulo se apequenou desse tamanho? Olha o que fala o Crespo, gente, recém-chegado. Se fosse um treino. Sabemos perfeitamente que, não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Garrafa, se fosse um treinador brasileiro falando isso, pelo amor de Deus. Assim, não sei, vou perguntar para ele, está certo, está errado, a diferença é tão grande, a estrutura é grande, Mas é para falar isso na apresentação? É o famoso sincericídio, né? Foi sincero. Sincericídio. Não vou acabar com o Hernan Crespo pela sinceridade. Mas tinha que falar isso. Como é que bate no vestiário uma declaração do treinador? Bom, gente, o dia que for com o Flamengo, esquece aí. Pode ter um Flamengo Copa do Brasil. Não é? Não, agora pode chegar e falar, já foi o Flamengo, agora vamos erguer. Na condição que está o São Paulo sem o Lucas, ele está certo. Ué, você vai enfrentar o Flamengo com o André Silva?
Aí a culpa dele é 3 zagueiros, 3 volantes. Aí ele é culpado. Que é ele que escala esse time. Ele entrou com essa configuração, aí vai levar um chocolate mesmo. Agora, nessa condição do time do São Paulo hoje, sem o Lucas, sem o Ferreirinha, vai levar. Toda vez que enfrentar o Flamengo, mesmo no Morumbi, vai levar um chocolate. Mas se ele entra com uma configuração mais ofensiva contra o Flamengo no Maracanã, ele toma 5, 6, né? Então, e o que acontece? Vai bater de frente? Eu sou a favor de entrar ofensivo, bater de frente. Olha, infelizmente, eu tentei, eu arrisquei, eu fui pra cima, mas o adversário superou porque é mais time que nós. Então aí eu vou colocar um pouco de culpa dele, porque se ele não foi esse cara ofensivo, esse cara agressivo, e vai na coletiva e fala, não conseguimos enfrentar o Flamengo, ele errou. Ele errou, claro que na escalação ele errou. Eu tô dizendo que se ele entra com time ofensivo, eu vou aplaudi-lo. Mas como ele entra com 3 zagueiros, 3 volantes, 50... Pelo amor de Deus, aí eu não concordo. Aí sim ele tá culpado. Ele é culpado na escalação. Que o time entrou já pra perder de pouco. Aí não dá. Coelho, quer dizer que se fosse o técnico brasileiro que desse uma declaração dessa, o pau ia torar no professor? Tava morto. Tudo de fora é melhor. Então tudo que eles falam, a gente fala amém. Mas se fosse um treinador brasileiro aí, tava morto. No vestiário isso impacta de alguma forma? A boleirada não... Assim, pela grandeza do São Paulo, que o Miller falou, entrar para defender, eu acho que realmente foi um erro. Porque é o São Paulo contra o Flamengo. São 2 gigantes, independente do jogador que está jogando ou não. E o vestiário ele fica um pouco desconfiado com algumas declarações que às vezes para eles lá de fora é normal, mas aqui pra gente brasileiro, principalmente jogador, não é, né? Tá no São Paulo. O jogador que tá no São Paulo, ele se sente grande. Se tivesse o Lucas, como disse o Miller, a história poderia ser diferente, gente? Será que só o Lucas poderia mudar o cenário do que foi o jogo ontem? Claro, o Lucas é o melhor jogador que o São Paulo tem disparado. O problema é que ele, por exemplo, esse ano jogou bem menos que o Neymar, só pra vocês terem uma ideia. Então, não adianta também você ter um craque, o ultra craque das galáxias, e o cara não entra no... Ele está quase há 4 meses sem jogar. E não teve uma lesão ligamentar, graças a Deus, né? Não teve lesão de cruzado. O departamento médico podia se pronunciar. Pois é. Aliás, foi perguntado também, ontem foi boa a entrevista do Crespo. Foi perguntado para ele, ô Coelho, aí o Lucas, né? Como é que tá? O Lucas. Resposta foi boa. Na tela. Eu queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar. Só rezar. Tudo bem. Tá certo. Eu acho que o Dorival tinha que fazer isso também. O Dorival tinha que fazer isso também. Porque a situação do Dorival é a mesma. Não tem atacante, irmão. Os dois. Ou seja, a coletiva do Dorival, do Hernan, foi melhor do que o jogo. De novo, Hernan. Peraí. Não, sincero total. Sobre o Lucas, e eu tenho uma informação importante sobre o Lucas para você. Se o Hernan Crespo não quis adiantar, a gente tem uma informação importante para você. Se liga na tela. E aí, Hernan? E aí, Crespo? Quero saber sobre o Lucas, porque a bancada lá no Mesa Redonda disse que se o Lucas estivesse em campo, a história podia ser diferente. O que respondeu o técnico do São Paulo? Eu queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar. Só rezar. Tudo bem. Que fase, hein? Eu perguntava, ô, Dorival, e o Yuri? Reza também. Que fase, né, gente? Que fase. Ô, Garrafa, é que a situação do Lucas é delicada. Você pode ir 4 meses parado, quer dizer, o principal jogador do time, assim como o Ferreirinha. Os dois estavam plenos no começo da temporada. Machucaram, não voltaram ainda. Então tem que ter um cuidado, tá? Agora eu sou a favor, como o Crespo falou, do médico vir a público e dar uma declaração. É isso. O médico fantasma agora? Acaba a exposição. Fala alguma coisa, pô. Mas, Garrafa, não é muito pouco você depender de um jogador só para você conseguir resultados importantes dentro dos campeonatos que o São Paulo usa? Você tem razão na sua pergunta, mas infelizmente é a realidade de gigantes como o São Paulo, como o Corinthians, Santos. É a realidade de outros... Chico, nenhum time no Brasil tem o elenco do Flamengo, do Palmeiras, nem todo mundo tem. Pode esquecer. Sai um titular,
o time Cruzeiro, carece. né? Cruzeiro Só tem o um time Cruzeiro. bom, né? Esses 3 times hoje, Rafa, estão sobrando no Campeonato Brasileiro. Olha, um dos 3 que você citou, o Flamengo, que venceu ontem São Paulo. Venceu o São Paulo, foi uma alegria o vestiário. O vestiário foi legal, né? Vamos chupar aquela laranja. Você chega no... A laranja tá descascada, não era assim, ó, Coelho? Laranjinha descascada, gelada, não era, Paulo? Gelada e doce. Gelada e laranja doce, os caras escolhiam, né? Então, o Flamengo venceu, voltou, 2-0 e tal. Não tem polêmica. Não foi assim o vestiário do Flamengo ontem. O Maracanã tava que tava. Antes de ouvirmos o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, a polêmica que tá agitando o futebol brasileiro, só passando a informação que o Lucas, hoje na representação do São Paulo, já foi a campo, se movimentou, então a expectativa que no meio de semana, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Lucas possa estar em campo e aí também, se conseguir dar uma sequência, com o Oscar, com o Lucas, já no final de semana, sábado, contra o Corinthians. Então é a informação importante que eu passo para vocês. E todo mundo ontem gerou um pouco de surpresa, mas já na sexta-feira já estava anunciando que tinha azedado a relação. Do jogo, Rosinei, do São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez há mais de 4, 5 meses. Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu, que vi meu pai, Viralizou de novo essa história. Meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Trauma fui eu, diga-se de passagem, não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá aquele cigarro, né, Theo? E aí, Rosinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo, hein? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor. De quem? Do Felipe Luiz? Por favor. Não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar e depois você fala. Não, tranquilo. Tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi e o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. São Paulo vai ter muitas dificuldades. Eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time, mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... sem Gerson, sem Pedro, ambiente ruim, o tal de Boto. Após o jogo de ontem, eu senti a torcida do São Paulo, uma parte falando, mas o problema não era o Zubeldia. Sim, o problema também era o Zubeldia. Não é que o Crespo vai chegar e vai resolver tudo da noite pro dia. E mesmo se fosse o Zubeldia, se fosse o Pepe Guardiola à beira do gramado ontem, nas mesmas circunstâncias do Crespo, o São Paulo provavelmente teria perdido o jogo. Porque o São Paulo é um time pior de todas as maneiras que o Flamengo. Taticamente, tecnicamente, fisicamente. E a torcida do São Paulo tem que entender que o jogo do São Paulo, o campeonato do São Paulo, não é contra o Flamengo. A derrota pro Flamengo no Maracanã é completamente normal e aceitável. O jogo do São Paulo é contra a Red Bull, é contra a Sport, é contra a Fortaleza, é contra a Juventude, é contra Vasco. O jogo do São Paulo é contra esses times. O jogo do São Paulo não é contra o Flamengo, não é contra o Palmeiras, não é contra o Botafogo. Pode colocar o Santos aí, é contra o Santos. É contra time de meio de tabela para baixo. Esse é o campeonato do São Paulo, esse é o jogo do São Paulo. E ontem, claramente, o Crespo tinha uma ideia de jogo que foi literalmente o que eu falei aqui no vídeo de sexta-feira. Quem assistiu o vídeo, eu falei exatamente isso. O Crespo vai tentar fazer com o Flamengo o que ele fez contra o time do Jorge Jesus, que era transição rápida e ataque nas costas da defesa. Foi literalmente o que ele falou
na entrevista coletiva. Ele falou assim, eu usei o André Silva e coloquei o Rian porque eu achava que eu queria atacar os espaços das costas da defesa. Era literalmente isso. A grande questão também é que o time do São Paulo ainda está viciado com o sistema do Zubeldia. E são sistemas e estilos de jogo totalmente diferentes. O Crespo, ele pretende utilizar em alguns jogos, como no jogo de ontem, e eu já falei aqui, o Crespo, ele é um técnico que não tem só um estilo de jogar, não tem só uma maneira de jogar. O que o Crespo pretendia no jogo de ontem era um time rápido, que atacasse rápido. Essa bola chegasse no Marcos Antônio, ele botasse a bola nas costas da defesa. Essa bola chegasse no Alisson, a grande questão, e isso ficou muito claro, que o São Paulo pegava a bola e ele queria voltar a bola para trás para construir devagar, como se fosse o time do Zubeldia. E o Crespo colocava a mão na cabeça e falava, não, é para frente, eu quero que vocês joguem para frente. Rápido, carrega a bola, dá o tapa na frente, porque como o Flamengo pressiona com todo mundo lá na frente, se você consegue acionar os atacantes rápidos, você deixa eles na condição do mano a mano, ou jogar nas costas da defesa. Mas o São Paulo não entendeu, o Crespo estava desesperado. Eu entendi o que o Crespo planejou para a partida de ontem, mas o time do São Paulo não entendeu. Claramente o time do São Paulo não entendeu. Era um time que queria construir contra o Flamengo, que queria ter não ia. Era o jogo de ontem, era um jogo que na cabeça do Crespo era um jogo para ser rápido, letal, direto, muito mais parecido com o time do Aguirre do que com o time do Zubeldia. O São Paulo vai ter jogos que o São Paulo vai sair jogando de trás, construindo, com calma, com qualidade e tal. Vai ter jogos que o São Paulo vai ter que fazer isso, ter jogos que o São Paulo vai ter que girar a bola de um lado do outro para furar defesas. Mas vai ter jogos, como o de ontem, que o São Paulo vai ter que entender que o que o Crespo pretende é um time rápido. Ah, mas ele colocou o Oscar. A grande questão, e eu acho que sim, ele errou em colocar o Oscar naquela posição. A única coisa que eu penso que o Crespo pode ter pensado era o André Silva ganhar aquela primeira bola, mas que não é a dele, ou essa bola chegar no Oscar, pro Oscar conseguir virar e acionar o André Silva, ou acionar o Enzo, ou acionar o Eric. Mas não deu certo. Literalmente não deu certo. O Crespo tem que entender que o Oscar não consegue jogar de costas. E o André Silva não é um pivô. Ele não consegue, se for para colocar o São Paulo para essa bola ser brigada, é muito melhor o Dineno do que o André Silva. Mas eu entendi o Crespo. Ele queria um atacante que fosse rápido. O André Silva, ele é mais rápido que o Dineno. Essa bola não era para vir no peito do André Silva, no pé do André Silva, era para vir nas costas do André Silva, para o André Silva correr com o zagueiro. Atacar a última linha, atacar o espaço, só que a bola não vinha assim, a bola vinha chutada de qualquer jeito. O Crespo vai ter muito trabalho no comando de São Paulo, mas muito. Vocês achavam que o São Paulo ia simplesmente ganhar ou empatar com o Flamengo? Defensivamente, o São Paulo demonstrou coisas interessantes. Por muito tempo, o São Paulo conseguiu anular o time do Flamengo. A linha de 3 com a linha de 5 ali muito bem postada, os 3 volantes e tal. Mas outra coisa que é do estilo do Crespo, quando os zagueiros do Flamengo começaram a jogar, Oscar e André Silva tinham funções que não estavam sendo feitas. Eles tinham que tirar o passe do zagueiro. Eles estavam simplesmente deixando os zagueiros jogarem. E não é assim. O time do Crespo não é assim. Então, o São Paulo sofreu, o São Paulo perdeu e é extremamente normal. Eu, sinceramente, não esperava que o São Paulo ia ganhar do Flamengo, nem que empatar. Mas o futebol do São Paulo, o jogo do São Paulo, o campeonato do São Paulo não é contra o Flamengo, irmão. É contra o Red Bull Bragantino. É contra o Vasco, é contra esses times de meio de tabela para baixo. Aí o São Paulo vai ter que começar a dar uma resposta. Vai ter que ganhar os seus jogos em casa e quando pegar times pequenos, médios fora de casa, vai ter que ganhar, senão vai cair no Brasileiro. São Paulo não pode mais tropeçar em casa para ninguém. Para ninguém. São Paulo não pode mais tropeçar em casa para ninguém. Enfim, deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique então com Deus, até o próximo vídeo e valeu!